Olá, queridos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, vamos falar um pouco hoje sobre por que as seitas prosperam. Por que as seitas conseguem prosperar tanto? Por que elas conseguem atrair tantas pessoas a ela? É interessante isso porque a maioria das pessoas cogitam que estão dentro de uma seita. Lá no fundo são pessoas inteligentes. Você pode ver que tem juízes, advogados, tem muita gente lá que são gente de um poder intelectual fora dos portões de uma seita até razoável. Mas a pergunta que fica é: por que estas pessoas não caem a ficha dela e elas saem de lá? O que faz a seita prosperar tanto? Tipo assim, o próprio advogado, um juiz, um médico, pessoas de um nível intelectual muito bom, mas que fazem parte de seitas. Por que elas prosperam tanto? E haja visto, elas aí vai para o ramo também de funções menos qualificadas de mão de obra, menos qualificada e tudo isso, e conseguem prosperar do mesmo jeito. Ela não tem questões sociais com ela, não. A seita, ela vai desde o nível alto ao nível mais baixo e pega todo mundo do mesmo jeito. O que faz uma médica não olhar para um texto bíblico e tentar lê-lo do jeito que ele é? O que faz um advogado que é acostumado a traduzir Código Penal, Código Civil, tudo isso, não pegar a escritura e olhar aquilo ali e dizer: pera, tem alguma coisa aqui errada? Por que eles prosperam tanto? As seitas estão usando todos os fatores e meios disponíveis para ganhar novos membros. Mas a grande pergunta é essa: por que as pessoas aderem a uma seita? E uma vez que elas aderem, é muito difícil. Somente o próprio Cristo para quebrar a crina e tirar elas de lá. Eu estive afundado em uma igreja que hoje eu não considero ela como uma igreja bíblica. Porque não é. Mas perceba, mas para que meus olhos fossem abertos e eu de fato saísse de lá, levou anos. Vamos ver, as seitas trabalham sempre em 4 polos que levam as pessoas a aderirem ao seu sectarismo. Estes são razões intelectuais, razões emocionais, razões sociais e razões espirituais. Vamos debater um pouco com vocês esses 4 temas aqui. A razão intelectual, uma pessoa fica presa a uma seita por uma razão intelectual. Sabe o que é isso? Razões intelectuais. Sabemos que o homem tem uma natureza corrupta e caída. Uma seita geralmente não irá confrontar o homem com o seu pecado e jamais fará a afirmativa correta sobre o inferno. Perceba, uma seita, ela nunca vai falar sobre o seu pecado particular. Ela vai aderir ali a um escopo de 3, 4 pecados mortais, como na congregação cristã. O pecado mortal contra o Espírito Santo é o adultério e o divórcio. E aí, se o cara não cometer aquele tipo de pecado ali e a mulher não tirar o véu da cabeça para ele, está tudo bem. Então isso cria neles essa questão de não pregar muito contra o pecado e nem não confrontar o povo com o seu próprio pecado e nem o confrontar com o inferno. Aí eles vão mudando a questão de inferno para quem que é. Sempre o inferno é para quem não faz parte ali da turminha, da patota, da seita. É sempre para os que estão fora. Geralmente as seitas usam a insegurança do próprio mundo para apresentar respostas básicas para o homem. Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Eles sempre têm respostas para estas perguntas, porém isso não quer dizer que as respostas são verdadeiras. Assim as seitas proporcionam uma falsa segurança para os seus adeptos. Vocês já pegaram aqueles livrinhos? Despertai, Sentinela da Testemunha de Jeová? Aqui na frente da minha casa tem um salão do rei. Aquilo lá é a tentativa tosca
de se dar resposta às questões difíceis. Então perceba, eles sempre têm a resposta, mas isso não quer dizer que a resposta seja a resposta correta. Quem sou eu? Uma seita te responde rápido isso. Por que estou aqui? Uma seita vai te responder isso rapidão. Para onde estou indo? Ela vai responder isso fácil a você. Eles têm respostas, mas respostas simplórias para perguntas complexas. E respostas erradas. Por procurar dar resposta aos homens, corrompendo as escrituras e muitas vezes sem usar as escrituras para absolutamente nada, as seitas direcionam uma seta gigantesca para o ego do próprio homem. Como que eles vão responder isso? Eles vão responder a todas as perguntas, massageando o ego e apontando para o ego do próprio ser humano como ele sendo o centro de tudo. A ênfase no próprio ego, o crescimento do amor próprio em exagero tem também contribuído para a proliferação das seitas. A mentalidade do faça o que achar melhor para você mesmo conduz naturalmente ao movimento. E inicie sua própria seita. Cumpre-nos dizer que as seitas são a liberdade religiosa espalhada como sementes. A filosofia humanista, cada homem por si mesmo, é o fertilizante perfeito para o crescimento das novas religiões que supram as necessidades sentidas pelos indivíduos ao invés de as reais necessidades deles. Esse é o primeiro ponto porque se aderem a uma seita, por questões intelectuais que vão suprir as necessidades intelectuais do próprio homem. Você quer ver uma coisa muito simples? Lá no fundo, um darwinista sabe que por mais axiomas que ele crie dentro dos conceitos matemáticos para provar isso ou aquilo outro, ele sabe que lá no fundo aquilo não faz sentido porque não pode ser provado em uma cadeia científica séria, não pode ser provado em laboratório, mas ele se agarra àquilo lá porque ele quer firmemente não encontrar com Deus, ele odeia Deus e por isso ele quer que Deus não exista. Então o darwinismo, ele é uma religião do ponto de vista científico, do cientificalismo, acho que a palavra é essa. Então perceba, nós temos aqui pessoas intelectuais até notáveis. Eu estava vendo esses dias aqui, um camarada desse aí que gosta de... É um cientista, acho que ele é astrônomo, alguma coisa desse tipo, eu acho que ele é mais dessa área mesmo. O cara disse que não crê em Deus. Acho que é o Sérgio Sarcani, não sei como é o sobrenome dele, eu não vou saber direito. Mas eu vi o vídeo dele dizendo que ele não crê em Deus. De jeito nenhum ele crê em Deus. E ele vive em podcast com pastores, com tudo isso e tal. Mas ele não crê em Deus. Mas ele crê que exista vida fora da Terra em um determinado planeta que ninguém foi lá. Ninguém conheceu. Ninguém sabe como chegar lá, mas ele disse, olha, provavelmente ali tem a vida, uma vida extraterrestre, uma vida fora da Terra. Veja, o cara não consegue crer em Deus, mas ele consegue crer em ET. Que loucura. Mas por que essa coisa de não crer em Deus? Porque a religião do ateísmo, juntamente com todas as seitas, ela te dá a ideia intelectual de que você é o cara. De que você é o centro. Toda a seita vai te dar essa segurança. E é uma segurança diabólica. Confie nos seus instintos. Confie em você. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É um perigo confiar em você mesmo. Segunda razão por que as seitas prosperam são razões emocionais. As seitas apelam para necessidades básicas emocionais do ser humano. Visto que todos precisam ser amados e ter um rumo significativo na vida, as seitas entram bem no acolhimento dos indivíduos que passam por uma crise de identidade ou têm problemas emocionais. Estas pessoas são suscetíveis às seitas.
Quando uma pessoa passa por uma perda brusca, tais como um luto ou uma questão emocional da qual ela não saiba sair, essa pessoa é uma presa fácil para uma seita. As seitas sabem bem como dar ênfase às emoções. Elas têm sempre questões muito fáceis para fazer as pessoas se sentirem bem emocionalmente. O Espiritismo afirma que uma pessoa morta pode se comunicar com os vivos. Então as pessoas podem receber cartas dos seus entes mortos. Os mormons afirmam que podem batizar mortos e assim os salvar para a eternidade bendita. Outras seitas buscam as questões psicodélicas para fazer o homem se sentir bem, experiências místicas para o nirvana através de drogas que transcendam as rotinas da vida cotidiana. Sendo assim, as seitas sabem dar as mãos para as pessoas que estão feridas emocionalmente. E assim elas viram presas fáceis para uma seita. Sobre isso, Josh McDowell diz: as seitas tiram vantagem disso e oferecem soluções prontas, mas em última instância, insatisfatórias. A maioria das seitas diz aos seus seguidores em que acreditar, como se comportar e em quem pensar, e enfatiza a sua dependência do grupo ou líder para ter estabilidade emocional. O nome desse livro que eu citei é um livro muito antigo, que chama-se Enganadores, da extinta editora Candeia ainda. Essa é a segunda razão, a razão emocional. Porque as pessoas aderem a uma seita. Por isso que quando a gente está em live e em outros lugares, aí você sempre vai ouvir as pessoas dizendo assim, até aqui mesmo em comentário, de vez em quando você vai ouvir dizer assim: não, mas quando eu mais precisei, eles estavam comigo, eles me ajudaram, eles fizeram isso e aquilo outro. Por quê? Porque ela está presa emocionalmente a uma seita. E não por questões teológicas, sim por questões emocionais. Terceira razão é a razão social. Satanás, sabendo que o homem é um ser social e precisa de interação social para viver, pois ninguém consegue viver só. Dessa forma, o diabo faz com que as seitas sejam o meio social mais legal possível para as pessoas que a procuram. Com tantos distúrbios emocionais e familiares, as seitas têm nadado de braçada e têm logrado êxito gigantesco nisto. Josh McDowell outra vez diz: quando a vida em grupo é rompida, seja devido a um distúrbio familiar ou a um ambiente ruim na igreja, a um esgotamento no lugar de trabalho ou uma decepção normal com questões políticas, as pessoas querem afastar-se da sociedade e as seitas estão lá para abraçá-las. É justamente quando a pessoa está ali achando que a sociedade não dá mais para viver perto, ela acha uma outra sociedade paralela àquela. Porque as seitas são sectárias. E ela vai dizer: poxa, como é que eu não vi isso aqui antes? Achei minha turma. Achei o meu grupo. As seitas são peritas em fazer obras de amparo social e de amparo psicológico. Ela ilude bem nesta área, porque ela responde rápido à necessidade e tem uma resposta imediata. Desta forma, as pessoas se sentiram totalmente escravizadas pelo sentimento de acolhimento, se sentirão totalmente escravizadas pelo sentimento de acolhimento que aquela seita lhe deu em uma hora difícil. Converse, se você já saiu de alguma seita, converse com seus parentes e veja. Na hora mais difícil eles estavam aqui comigo. Na hora mais difícil eles sempre estiveram aqui. Essa é a questão. Nunca é uma questão bíblica, 100% bíblica. Sempre é uma questão unicamente ou é uma razão intelectual, ou a razão emocional, ou a razão social. O quarto ponto, a quarta razão porque as seitas crescem, são razões espirituais. E essa aqui é terrível. Quando a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, como está em 1 Timóteo 3,15, falha na pregação da verdade,
seus membros são presas fáceis para uma seita. Muitas pessoas que aderem às seitas, em outros tempos, elas faziam parte de uma igreja evangélica. A maioria das pessoas que estão em seitas hoje, em algum tempo, elas fizeram parte de uma igreja evangélica. Mas pelas igrejas falharem em seus ensinamentos doutrinários, elas preferiram aderir a uma seita. As seitas são de fato o distúrbio da verdade espiritual, que só podem ser encontradas de fato num estudo sério das Escrituras Sagradas, não deixando nenhuma autoridade para o homem, para homens estarem acima dela. Irmãos, as seitas pentecostais estão aí para provar. Eu nunca entendi por que seita pentecostal chama as outras de seita. Quando você tem um homem regendo e não a Escritura, nós começamos a ter um problema sério. Então veja bem uma coisa, os motivos pelas quais as pessoas estão presas em uma seita são estes aqui que eu lhe disse. E esses motivos estão fazendo as seitas crescerem e crescerem e crescerem muito mais. Então cabe a nós, como apologeta, começarmos a fazer uma guerra renhida e travada contra as seitas. E também contra as seitas pentecostais, neopentecostais e assim por diante. Antes que seja tarde demais. O meio reformado dentro de 2 anos, não mais do que isso, o meio reformado deixará de ser o meio reformado que conhecemos há alguns anos atrás, porque hoje ele já não é mais o meio reformado de ontem. As igrejas reformadas brasileiras irão passar em uma pentecostalização e, por mais que vocês me digam que não, vocês sabem que são de igrejas reformadas que isso já está avançando e está a passos largos para vocês. Nós não teremos mais diferença entre igrejas reformadas e igrejas pentecostais e neopentecostais. Vão ser tudo a mesma coisa. A plataforma da heresia está aí. Todo mundo vai sentar nela. E o que você irá fazer? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Leva esse vídeo para a sua igreja, leva esse vídeo para o grupo da sua igreja, distribui por aí e se inscreve, curte o nosso canal, dá um like, deixa aí o seu joinha ou o seu dislike e comenta, gente. É muito importante você comentar esse vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.